Antes de eu pregar, vamos cantar um pouquinho. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Se você conhece, canta comigo aí. Em cada detalhe. Vai abrindo a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Vamos dizer juntos essa noite: Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Quem abriu em Lucas capítulo 15? Essa igreja, esse mês, a igreja está passando por um período temático sobre nossa família no altar de Deus. E falar de família é sempre um desafio, né? Porque a gente tem uma. E viver em família, irmãos, as ovelhas mais difíceis de se pastorear são as da nossa casa. É ou não é? Não é fácil pastorear. Ser exemplo no púlpito, na hora de um momento profético, na hora de um mover, é muito fácil. Ser um exemplo em casa é muito mais difícil. Por isso que toda a igreja começa dentro de casa. Aqui é o lugar que nós revelamos quem somos na nossa intimidade, não é verdade? A igreja é mais difícil. Aqui, tudo que a gente faz na igreja, sabe essa adoração que a gente tem? Levanta a mão e fecha o olho, olha a cabeça. Tudo que você faz na igreja, você não faz em casa, é só uma performance. Porque a adoração genuína é aquilo que a gente pode fazer em todo lugar, inclusive na frente dos filhos, da esposa, do marido. Lá é o lugar da nossa adoração, lá é o lugar onde nós temos, vivemos os princípios de Deus. E não é fácil pregar sobre família, não é fácil falar sobre família. E a minha não veio hoje, não é porque eu ia pregar sobre família, não. É porque meu filho chegou hoje da escola meio passando mal, e aí Thaisa ficou com ele em casa. A gente ainda deu uma brigadinha: filho, vamos. E ele começou a chorar e dizer: mãe, quando você está mal, eu fico com você em casa e o papai sai. Hoje que eu preciso de você, você não quer ficar comigo. Aí, amor, a apelação foi geral, né? Ele falou: tá bom, filho, então eu fico com você hoje em casa. E eles ficaram em casa hoje, mas com certeza estão nos assistindo lá. A câmera está lá, né? Amor, beijo para você. Samuel, beijinho para você. Deus abençoe vocês. Se o pastor Emerson também estiver aproveitando e assistindo, pastorzão, abração. Pastora Fernanda, abração. As crianças aí, abraço para vocês. Deus abençoe. Depois no final, você me briga comigo lá se eu falar alguma coisa errada. Aleluia, ô glória. Estamos sendo vigiados pelo pastor. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 15, quem encontrou, diga amém. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus vai falar com você hoje. Fala, ele vai começar a falar agora. Diga para ele: Deus está me dizendo que quem vai pagar a janta é você hoje. Não é? Ô glória. O Senhor é bom. Verso 8 do capítulo 15 de Lucas está escrito assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, a lâmpada, varre a casa? O assunto já não ficou bom, né, irmão? Já dando tarefa doméstica, já ficou difícil o culto, né? Varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado,
reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Glória a Deus. Senhor, nós estamos diante da sua poderosa palavra. Essa noite nosso coração está tão aberto. Nós queremos ouvir a sua voz de uma maneira clara e nítida essa noite. Que cada um de nós que hoje tomou a decisão de sair de casa e com a expectativa em nosso coração, viemos para a sua casa para te encontrar, para te ouvir, para receber do Senhor, para falar, para nos relacionar com o Senhor. Queremos agora ouvir a sua voz, Deus. Que a sua voz seja clara e que nós possamos sair daqui hoje com uma diretriz para um propósito, para um tempo novo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto desse texto de Lucas 15. Tem 3 histórias legais. Jesus faz 3 histórias, 3 parábolas que têm semelhanças. E nas 3 parábolas começa primeiro com a parábola da ovelha perdida, aquela daquele hino que a gente canta, Ousado Amor. O pastor tinha 100 ovelhas, uma ovelha se perdeu, e esse pastor, ao contar as ovelhas, percebe que uma ovelha havia se perdido. Então ele deixa as 99 no aprisco e ele vai em busca da ovelha perdida. Na segunda história, a gente tem uma mulher que tinha 10 dracmas. Segundo os historiadores, essas 10 dracmas eram um presente de casamento. Era um colar que tinha esses 10 valores, né? E quando essa mulher perde uma dracma, ela varre a casa, ela dá uma faxina geral, ela faz uma limpeza geral para tentar encontrar a dracma que se havia perdido. Na terceira história, é a história de um pai que tinha 2 filhos. E aí um desses filhos se perde e vai embora. E esse pai, diz a Bíblia, que ao ficar em casa, esse filho distante, ele reconhece o valor da casa do pai. E quando ele volta, o pai estava lá na porta, já esperando, na expectativa de que o seu filho voltasse para casa. Nós temos 3 histórias. E nas 3 histórias, nós temos histórias de perdas. Se a gente for pegar essas 3 histórias, nós vamos colocar agora essas perdas dentro de um percentual. Então 100 ovelhas é a primeira história, ele perdeu uma. Nós estamos falando de uma perda de 1%. É uma perda pequena. Mas essa perda de 1% foi o bastante para deixar aquele pastor preocupado com o seu 1% perdido. Então ele coloca os seus 99% em um lugar seguro e ele vai em busca do seu 1% perdido. Na segunda história, se a gente colocar um percentual, a gente tem uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. Nós estamos falando de 10%. Esses 10% foi o suficiente para fazer essa mulher se levantar. Talvez não era dia de faxina, talvez não era dia de limpar a casa, não era o dia de fazer DR, não era o dia de conversar, não era o dia de colocar as coisas no lugar, mas ela vai e decide fazer uma faxina por causa de 10% que ela perdeu. E ela procura diligentemente, ela procura minuciosamente, até ela encontrar os seus 10% perdido. Na outra história, nós temos um pai que tinha 2 filhos e um se perdeu. Nós estamos falando de 50%. E esse pai revela, a história mostra para a gente nas entrelinhas do texto, que quando esse filho decide voltar, esse pai está na porta aguardando ansiosamente pelo seu filho. E ele se alegra tanto por ter reencontrado os seus 50%, que ele faz uma festa e diz: vamos nos alegrar porque meu filho estava morto, reviveu. 50% é um negócio já praticamente perdido, é metade. Eu preciso falar para você essa noite, e vindo para o assunto da família. Olha, eu não conheço nenhum casal que se separou do dia para a noite. Eu não conheço nenhum filho que ficou rebelde do dia para a noite. Eu não conheço nenhum funcionário que foi mandado embora do dia para a noite porque deu uma louca no patrão, ele acordou sem tomar o remedinho dele, o gardenal dele, e ele mandou o cara embora. Eu não conheço ninguém que sofreu perdas desses perfis que eu disse, que elas aconteceram do dia para a noite. Normalmente o que acontece é que a gente vai tendo pequenas porcentagens de perdas, e o problema é que a gente não observa. Sabe quando que você vem para o altar chorando? É quando você perde 70%, 80% do crente que você era, quando o amor esfria, quando você cai num pecado terrível, aí você chora. Mas às vezes você vem num culto e você já não adora como antes, você já não ouve a palavra como antes, mas aquilo não ativa suas anteninhas.
As pequenas perdas não ativam as nossas anteninhas. E o problema é que se a gente perde uma dracma e não a procura, e você diz, não, mas por que eu vou procurar? Eu já tenho 9. Por que eu vou procurar uma ovelha se eu ainda tenho 99? Quando você faz isso, você deixa claro que nenhuma perda é importante. Aí o que acontece? Você perde a segunda ovelha. Aí você diz, cara, eu ainda tenho 98, por que eu vou sair procurando 2 ovelhas? Aí você perde a terceira ovelha. E aí você diz, cara, por que eu vou me desgastar? Eu ainda tenho 97. Perde uma dracma, eu ainda tenho 9. Perde outra dracma, eu ainda tenho 8. Sabe quando você vai acordar? Quando as dracmas se perdem totalmente. A gente que é pastor de igreja, eu também sou pastor de igreja. A maioria dos jovens, casais que entraram no nosso gabinete, na maioria das vezes, eles chegaram lá nos momentos extremos, quando já tinham perdido 1%, 3%, 10%, 20%, 50%, 70%, 80%, 90%, aí eles vão procurar ajuda. Quando eles estão já com o dia de assinar o divórcio combinado, no dia que o adultério já entrou dentro de casa, então eles procuram ajuda. E eles têm aqui, eu até vi aqui que tem encontro de casais, certo? E aí você deve ser um marido e uma esposa tão fantástica que você diz, eu não preciso ir nesse encontro de casais. Eu só vou no encontro de casais quando eu estiver à beira de separar. Eu só vou no encontro de casais quando eu estiver à beira de perder meu casamento. Aí eu vou, agora que está bem, agora que eu posso ainda ampliar, agora que eu ainda posso me apaixonar mais, eu não preciso ir agora. Não é assim que a gente se comporta na vida? Estou errado? Eu não estou certinho? É assim que na maioria das vezes a gente se comporta. A gente não valoriza as pequenas perdas. E aí nós nos tornamos acumuladores de perdas. E nós vamos acumulando as perdas de 1 em 1%, nós vamos perder 100. Só que tem momentos que não dá mais para retornar. E hoje o meu desafio é vir aqui para você. Isso é um princípio que mudou a minha casa, que mudou o nosso conceito de muitas coisas. Porque isso dá para se aplicar em qualquer aspecto da nossa vida. Você pode aplicar isso nos negócios, na vida familiar, na vida emocional, na vida espiritual. Eu gosto muito de escrever música, eu gosto muito de, eu pego o carro, eu vou daqui para casa, por exemplo, principalmente quando eu estou sozinho, eu ligo o louvor, eu gosto de falar em língua no carro, eu gosto de chorar no carro, eu gosto de endoidar no carro. Tem hora que eu até esqueço, eu largo o volante, levanto as mãos assim. Eu adoro isso, é maravilhoso. Quando eu percebo que eu fiz 3 viagens sozinho, mesmo que seja de 3, 4 km, 30, e eu não dei uma choradinha, eu não falei com Deus, eu já começo a ficar preocupado, diz, opa! Sabe quando você começa a vir o culto, e você para de receber a palavra, e para de receber o louvor, e começa a se tornar um fiscal da igreja, você já tem que ligar até dizer, opa! Não precisa esperar desviar para perceber da ausência da presença de Deus, você pode acordar agora, no início, recuperar o tempo perdido. Entende o que eu estou dizendo? Nós precisamos todo dia viver em análise, em autoanálise o tempo todo, porque o diabo está sempre, a Bíblia diz que o diabo veio para roubar. Roubar é a primeira, né? Não, matar, roubar e destruir. Ou roubar, matar e destruir, tanto faz. Ele veio para roubar, ladrão, safado, sem vergonha do diabo. Se ele está querendo roubar e você está dando bobeira, então é notório que você vai ter perdas o tempo todo, porque a Bíblia diz que ele está o tempo todo bramindo como leão à nossa volta, querendo roubar nossos filhos, nosso casamento, nossa casa. Parece que não, mas os ladrões estão perto da gente o tempo todo, e quem mora no Rio de Janeiro entende bem desse negócio. Você chega em casa e o seu filho diz, papai, brinca comigo, e aí o ladrão aparece, cansaço. Pô, filhão, eu estou cansadão. Aí você fala isso segunda-feira. Terça-feira, seu filho chega e diz, papai, fala comigo, brinca comigo, vamos ali jogar bola. Pô, você trabalhou o dia todo, e você vai dizer para ele, poxa filho, eu estou cansadão. Você vai observar que 1 mês depois, 2 meses depois, você continua cansado. Só que a primeira vez que você falou essa frase, debaixo de toda como é que é a palavra que eu poderia dizer? Você estava debaixo de uma razão, você realmente estava cansado. Mas aí você disse isso 1 vez, 2 vezes, e tem pais que só vão acordar 15 anos depois. Quando ele diz, filho, vamos ali com o papai, e ele fala assim, não, estou afim não. Falei, cara, o cara cresceu,
não quer mais andar comigo. Ele não topa mais qualquer parada comigo, porque quando era pequenininho a gente ia para todo lugar. Você teve tempo suficiente para discipular teu filho. Ele ia com você na pescaria, ia com você no futebol, ia com você no trabalho, ia com você na empresa. Fim de semana, quando você tinha que correr na empresa resolver um negócio, ele ia com você, ia na lanchonete com você, ia no restaurante com você, ia não sei aonde com você. E quando ele te procurava, você estava cansado, os ladrões foram te roubando o seu filme preferido, o seu jogo de futebol, os seus interesses pessoais, a sua conta que estava ruim, você estava nervoso, estava sem dinheiro, e o tempo foi passando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, ele se torna um adolescente, se torna um jovenzinho, e aí ele já não quer mais saber de andar contigo, não vai mais contigo, ele só vai com fulano, com beltrano, com amigo ciclano, com cicriano, e aí quando você vê, cara, já era. Seu filho chega, papai, vamos no culto. Não, filhão, hoje não, hoje eu estou cansado. E você fala isso uma vez e não observa. Passa-se 3 anos, passa-se 4 anos, e você vive dando desculpa. E aí de repente o seu filho não quer mais ir na igreja, você entra em colapso. Pastor Emerson, vai falar com meu filho, por favor. Mas é que você não observou quando a dracmazinha dele se perdeu. Quando a sua dracmazinha, a primeira dracma, perdeu. Você não varreu a casa, você não botou em ordem, você não sentou para conversar, você não disse, peraí, isso aqui está errado, isso não pode entrar na nossa vida, peraí, vamos fazer alguma coisa, não, você não observou quando a sua primeira ovelhinha se perdeu, você não observou. É assim que funciona, irmão, sabe, lembra, quando quem aqui é casado aí, diga amém. Poxa, quando você ia namorar, quando você estava conhecendo ela, cara, você fazia loucura de amor, você tomava banho de perfume, passava perfume até dentro do sapato. Tem uns que hoje nem banho toma mais, não é? Você era apaixonado, sabe, a gente vai perdendo hábitos importantes de acordar e dizer bom dia, amor. Aí você não observa isso, e você já acorda sem falar com ninguém, correndo para trabalhar. Quando você vê, você já almoça sem falar com ninguém. Quando você vê, você já janta sem falar com ninguém. Quando você vê, você já não fala mais. Porque nada acontece do dia para a noite. Eu vim te alertar para você não se tornar um acumulador de perdas. Porque vai chegar uma hora que você vai ter um caminhão de prejuízo. Teu pai fala um negócio contigo hoje, você fala, não, eu vou desobedecer só dessa vez. Só que não é só dessa vez. Porque vão surgir outras oportunidades para desobedecer. E se você já topou negociar uma ovelhinha perdida, você vai topar outra. Se você já se conformou com uma dracmazinha perdida, você se conforma com mais uma. Se você se conforma com um filhinho perdido, você se conforma com outro, você vai se conformando com 1%, 10%, 50%. E pode ser que você chegue ao cúmulo de concordar com uma perda de 100%. Você acha, quem conhece alguém aí desviado da igreja? Quem conhece? Ele saiu do dia para a noite? Ele foi juntando pequenas perdas de compromisso, de intimidade, de relacionamento. Ele foi abrindo mão, ele lia a palavra no começo, ele foi abrindo mão, trocou a Bíblia por algumas leituras da internet. Ele começou a trocar o culto pelo culto online. Aí do culto online ele começou a se alimentar das diversas pregações pela internet. Daqui a pouco ele estava misturando tudo, eu não sei se posso falar, não. Estava misturando tudo lá, ouvindo tudo quanto é coisa, Padre Fábio de Mello, estava ouvindo o Augusto Cury, ouvindo o pastor Emerson, ouvindo a pastora Fernanda, ouvindo mais não sei quem, ouvindo o testemunho do Chitãozinho Chororó. Daqui a pouco ele estava fazendo de tudo. Pô, ele adorava, no começo ele adorava, falava, pô, vai ter uma ministração do Trazendo a Arca, ele ia, vai ter uma ministração da pastora Fernanda, ele ia, vai ter profetizando, ele ia, vai uma Aline Barros, vai estar ali, ele ia, o pastor Lucas vai estar, ele ia, agora, não, cara, vai estar ali o Coldplay, ele já vai estar ali vai ter Rock in Rio, ele vai, as perdas vão acontecendo lentamente. Ninguém percebe. Um usuário de drogas, ele não acordou e falou assim, hoje eu vou virar usuário de droga até eu morrer. Não foi isso que aconteceu. Ele até sabe dos amigos dele que morreram, que
que estão ameaçados de morte por causa do tráfico, que o cara chega num patamar maluco, que ele é capaz de bater na mãe para usar droga. Ele sabe da história, ele sabe das informações, mas o problema é que ele não caiu nisso do dia para a noite. Foi pequenas doses de conformismo com as perdas do seu caráter, e ele foi indo, quando ele acordou. Eu não sei o que você tem perdido, mas enquanto eu prego aqui, se eu fosse você, eu já dava uma procurada na casa e dizia: meu Deus, eu preciso encontrar a minha dracma perdida. Essa noite Deus te trouxe aqui para você varrer a sua vida, porque essa noite você tem um encontro marcado com as suas perdas. Essa noite você tem um encontro marcado com aquilo que você deixou de fazer. Essa noite você tem um encontro marcado com aquilo que você não está vivendo mais. Hoje você tem um encontro marcado com aquela chama que apagou. Hoje você tem um encontro marcado com aquele amor que está se perdendo. Você tem um encontro marcado com tudo aquilo que o diabo roubou de você. Deus está disponível a te ajudar a encontrar outra vez e celebrar a sua vitória que estava perdida, mas que foi achada. Aleluia! Aleluia! É natural a gente passar por fases na nossa vida, por momentos em que nossa alma fica conturbada com as coisas e a gente diz assim: eu vou parar com isso, eu vou diminuir isso, eu vou deixar de fazer isso. E a gente não percebe que o ladrão acabou de levar uma ovelhinha e nós conformamos, deixamos. Não, está perdida, eu tenho mais 99. Esse ano foi o meu pior ano no meu relacionamento com Deus, mas não tem problema, eu tenho 30 anos de relacionamento com Deus. Foi só esse ano. Só que o problema é que se você viver os próximos 30 anos e não acordar, os seus próximos 30 anos vão ser de queda. Eu me lembro exatamente que no começo do nosso casamento, eu e Thaisa, ela sempre falava isso assim, ela gostava de fazer DR. Ô glória! E era sempre de noite, na hora que você queria dormir. O horário preferido dela de fazer DR é quando eu alugava um filme para assistir. E fazer DR é a coisa mais terrível do mundo, certo? Mas os resultados podem ser os mais magníficos do mundo. Eram horas de acerto, eram horas de ajuste. Jesus vivia fazendo DR com os discípulos, nos momentos de mesa dele. As palavras mais importantes que Jesus fazia, ele fazia sentado na mesa com os discípulos. É engraçado que até tem um texto, isso me chama muita atenção, porque tem um texto que fala de 2 discípulos no caminho de Emaús. Já leram esse texto? Depois que Jesus morre e ressuscita, tem 2 discípulos voltando por um caminho e eles encontram Jesus. Jesus chega disfarçado de Jesus, ele está camuflado, ninguém sabe que ele é o Jesus, o que ressuscitou. Ele começa a conversar com eles. Aí esses caras convidam ele: não, fica aqui com a gente. Jesus dá uma meia. A Bíblia fala que Jesus dá uma meia de João Sembrar. Fala: não, vou seguir aí e tal. Não, fica aqui, vamos comer um McDonald's ali, vamos. Ah, tá bom, eu vou ficar. E Jesus fica. Quando eles sentam na mesa para comer, a Bíblia fala que Jesus pega o pão, reparte e dá graça. Quando Jesus faz isso, eles reconhecem Jesus. Aí Jesus some. Puf. Obrigado. Sabe o que isso me revela? Que se tem um momento importante da nossa vida, se tem um momento onde nós precisamos, de fato, nos relacionar profundamente, como Jesus fazia com os seus discípulos, é esse momento da mesa, é esse momento da intimidade. Porque eles reconhecem Jesus pelo seu comportamento na mesa, pelo seu comportamento de intimidade. Quando Jesus parte o pão, como sempre fazia na mesa, porque cada dia o milagre era de um jeito, cada dia a pregação era de um jeito, cada dia Jesus se comportava segundo a atmosfera do lugar. Teve lugar que Jesus nem curou porque a atmosfera não proporcionava, mas na mesa ele era sempre o mesmo. Então ele era reconhecível na mesa, no comportamento da mesa.
A mesa é um lugar incrível, é um lugar de colocar coisas em ordem, é um lugar da gente falar, gente, hoje aqui em casa ninguém vai assistir nada, porque nós vamos procurar a nossa dracma perdida. Tem dia que a gente tem que fazer isso. Tem dia que a gente tem que parar e dizer, hoje aqui em casa nós vamos orar, porque está todo mundo esquisito aqui, nós vamos buscar a Deus até achar o que a gente perdeu. Nós vamos colocar nossa casa em ordem, nossa família em ordem. Tem dia que a gente tem que fazer isso. Tem dia que a gente tem que entrar no quarto, fechar a porta e dizer assim, cara, hoje eu vou ficar aqui buscando até eu encontrar aquele sentimento que eu perdi, até eu encontrar aquela paixão que eu perdi, porque eu não posso me conformar com essa perda. Não vos conformeis. Não se conforme. Porque no primeiro dia que você encontrar uma boa desculpa para não vir à igreja, você vai encontrar a segunda desculpa. Você vai encontrar a terceira desculpa. Você vai encontrar a quarta desculpa, a quinta desculpa. O dia que nós ministros encontrarmos uma desculpa para dizer, não quero, nós vamos encontrar a segunda desculpa, a terceira desculpa, a quarta desculpa, até a 1 milhão de desculpas. O dia que você encontrar uma desculpa para não conversar com a sua esposa ou com o seu marido, você vai encontrar a segunda desculpa, a terceira desculpa, a quarta desculpa. O dia que você encontrar uma desculpa para não dar atenção ao seu filho, você vai encontrar a segunda desculpa, a terceira desculpa, a quarta desculpa. O dia que você der uma desculpa para desobedecer, para a desobediência que você fez contra o seu pai ou sua mãe, você vai encontrar a segunda desculpa, a terceira desculpa e a quarta desculpa. O dia que você encontrar uma desculpa para ter um contato que não deveria ter na sua lista de contato do WhatsApp, você vai encontrar a segunda desculpa, a terceira desculpa, a quarta desculpa. E é assim que nós vamos chegar num momento em que o nosso pasto vai estar vazio de ovelha. Você vai acordar uma bela manhã, vai chegar lá no seu pasto de ovelha e vai dizer, cadê as minhas 100 ovelhas? E aí você vai fazer uma reflexão e vai dizer, meu Deus, quando eu perdi uma, eu me conformei. Aí eu perdi a segunda, eu perdi a terceira, eu perdi a quarta, eu perdi a quinta. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Fala pra ele, fala. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Não deixa diminuir essa paixão. Não deixa diminuir o seu desespero. Outra vez, eu quero perder o sono. Fica de pé comigo essa noite.